pessoal, tudo bem? Bom, a aula de hoje vai ser uma continuação de algumas coisinhas que a gente já viu, né, na aula passada, tá? Lembra que a gente estava vendo sobre antiguidade também, mas a gente viu a antiguidade dos povos aí egípcios e persas, né? Persas ali no sentido de mesopotâmios também. Então, a gente viu esses primeiros pontos, né, de arte na antiguidade, e agora a gente vai continuar a arte na antiguidade, só que falando um pouco da ocidental, que se refere às artes aí na Grécia e em Roma, ok? A gente vai falar um pouquinho sobre vários elementos que compõem essa arte no geral, né? Essa expressão artística daquele momento, né, para esses povos. Então a gente vai falar aí de pinturas, esculturas principalmente, e até arquitetura. Não sei se vocês já tiveram oportunidade de ver alguma coisa, é interessante que vocês deem uma olhada, mas existem artes, né, grega e romana, que tiveram muita influência em períodos bem posteriores, né, como lá pelo século XV na Europa. Muitas das ideias aí de arte foram retomadas, né, desses momentos de Grécia e Roma. Por isso é tão importante a gente estudar um pouquinho deles, tá? Então, a gente está falando aí de antiguidade, mais uma vez. O que é essa arte antiga, né? A arte antiga, então, ela foi feita pelas civilizações antigas, né? Até aí por volta de 476 depois de Cristo. Então, a gente já está aí um pouquinho mais próximo, né, da gente. A gente falou, né, de arte da Mesopotâmia, lembra? Falamos aí dos sumérios, assírios, babilônios, persas, todos esses povos na nossa aula anterior, e um pouquinho também de arte egípcia, ok? E a gente vai ver que existiram ainda outros tipos aí, né, de expressão artística, lógico, e que inclusive algumas delas foram fundamentais, né, para o desenvolvimento do que a gente chama de antiguidade clássica, que é essa obra, né, grega e romana. Tá? Então, a gente vai falar primeiro da arte na Grécia. Essa arte da Grécia, ela teve muita relação com o anterior, né, a arte minoica e micênica, né? A gente vai falar o que é cada uma delas. A arte minoica é a que era, né, desenvolvida na ilha de Creta, principalmente, tá? Um pouquinho antes, né, da arte grega, por volta de 3000 e 1100 aí, antes de Cristo, tá? Eles tinham algumas características, né, políticas, administrativas, religiosas, que determinavam o tipo, né, de obra que eles faziam, né? E o que era esse tipo de obra, né? Eles se centravam na criação de palácios, ok? Então existiam alguns projetos grandes, complexos, com jardins centrais, né? Um pátio interno. Então, se a gente estiver falando aí de arquitetura, ok? Mas, né, mais do que isso, eles tinham muitos ornamentos, né? Principalmente, por exemplo, pinturas que ficavam expostas na parede.
Eles também trabalhavam bastante com cerâmica, ok? E principalmente, por exemplo, criavam vasos aí de cerâmica preta com desenhos coloridos, né? Então, aqui só para vocês se localizarem qual a região, né, que a gente está falando, a gente está aqui no Mar Mediterrâneo, né? Essa região aqui embaixo, vou até destacar aqui para vocês, é aí o Egito, ok? Aqui nós temos a região que hoje é o Oriente Médio, né? Para cá toda aquela parte da Mesopotâmia. Aqui, né, é então onde a gente tem uma influência minoica, certo? Aqui a gente já está falando da Grécia, né? E a civilização minoica em si, ela era localizada na ilha de Creta, que também hoje em dia é da Grécia, certo? Então, só para que vocês tenham uma localização, né? Que é a Europa, Ásia e África, tá? Vamos lá. A arte, né, minoica, a gente pode ver, por exemplo, esse afresco que a gente chama, né, que é uma pintura, que tem algumas mulheres, algumas cores, principalmente aí azuis, né? A gente fala que é um período aí da arte cretense, né? Ou seja, de Creta, né? E as pinturas, elas sempre representavam algo que estivesse aí em movimento, né? Que fosse utilizasse cores vivas, que pudesse representar assim uma certa dinâmica, né? Ao mesmo tempo que é bem harmônico. Eu não sei se vocês já assistiram aquele filme Hércules, mas ele até a ilustração parece bastante esse tipo de afresco que a gente encontra naquele período, tá? Então, as temáticas eram bem cotidianas. Lembra, a gente já teve outras artes que tinham também temáticas do cotidiano. Né? Desde o período lá rupestre, a gente já estava falando em representação cotidiana. Então, além dessas pinturas, eles usavam também pinturas nas peças, né, de cerâmicas que eles esculpiam. Tá? Além dessa arte minoica, a gente teve também a influência da arte micênica, como a gente viu. A arte micênica é de uma outra região aí também da Grécia, tá? Correspondendo aí a mais ou menos, né, 1600 a 1100 também, antes de Cristo, tá? Também tinha uma grande representação, né, uma grande ideia de arte em torno dos palácios. Então, os palácios eram os centros principais onde a arte se desenvolvia. E eles tiveram, né, os micênicos, uma grande influência também da arte minoica, né, da civilização minoica como um todo, né, que era uma região próxima. Além disso, eles também tiveram algumas influências aí do Egito antigo, que vocês viram lá naquele mapa, também não era muito distante, era uma população que estava ali próxima. Então, a gente tinha essas influências, tá? Além disso, a civilização micênica tem um grande trabalho, tá, em metais e joalheria, ok? E ouro, principalmente, né? Criação de ornamentos
E até por uma influência também grega, eles usavam alguns ornamentos funerários, que a gente chama, né? Que eram as máscaras funerárias em ouro, para cobrir o rosto, né, de um morto. Além disso, eles representavam também imagens aí do cotidiano, né, como cenas de caça, alguns símbolos mais de movimento. É uma arte com bastante influência marítima, então eles representavam espirais, né, elementos que pareciam fazer uma alusão ao desenho, né, marítimo, aí, as ondas, ok? E além disso, né, a própria ideia de representação de cenas de caça e etc. mostra um pouquinho de uma formação, né, que vai mais para o lado militar. Então, a gente tem esse conjunto aí de características. Ok? Eu vou deixar depois sempre esse material no nosso Classroom para que vocês possam ler de forma mais completa, né? Para que vocês complementem aí os estudos de vocês, tá? Então, só resumidamente, a gente pode pensar em obras micênicas, né? Como essa jarra, lembra bastante trabalho com cerâmica e desenhos nesses objetos cerâmicos que eles projetavam. Então, algumas cores um pouco mais escuras, né, mais sóbrias, até pela ideia aí de temática militar, tá? E algumas influências da própria arte minoica. Enquanto isso, né, a gente vai ver que todos esses objetos artísticos, né, essas manifestações, cretense, né, ou seja, minoica e micênica, elas culminaram em o que a gente chama aí de arte grega. A arte grega, diferente da egípcia, que tinha basicamente uma ideia de religiosidade, né, ela vai estar ligada à razão. Lembrem-se da relação aí, por exemplo, com os filósofos gregos, né, grandes pensadores. Então, são desse período, né, são dessa civilização. Então, também a arte, que reflete parte das questões cotidianas que a gente tem, ela vai estar ligada à razão, tá? Então, ela não tem nada a ver com a fé, por exemplo. Ela está ligada ao belo, ao racionalismo, ao próprio homem. Então, essas vão ser as palavras principais, né, as ideias principais que a gente vai ter de arte grega. Tá? Então, mais uma vez, só para vocês terem uma ideia aí de localização, né? Aqui em marrom a gente tem estados helenísticos, né? O que são esses estados helenísticos? São aqueles que têm referência, né, os helenos, ou seja, os helenos são povos gregos, então eles influenciaram aí um conjunto de regiões que foram além da própria Grécia, né? Então eles influenciaram áreas aí na Ásia, na África também, tá? A gente tem algumas heranças, né, do período da arte grega que estão relacionados, por exemplo, à cultura dele racionalista que pensa nos esportes, por exemplo.
E uma dessas ideias, né, gregas, racionalistas, que liga aí aos esportes, ao culto ao corpo, né, humano em si, são os Jogos Olímpicos, certo? Os Jogos Olímpicos, eles foram feitos, né, de 776 a.C. até 393 depois de Cristo, tá? E eles reapareceram depois só aí no século XIX, 1896. E eles basicamente eles eram uma referência, né, um momento de cultuar os deuses gregos, né, que os deuses gregos, lembrem-se, eles tinham formas humanas para eles, né? Então, era um momento, por mais que a gente tenha essa ideia, né, de deuses, né, do Olimpo, como Zeus, Apolo e Poseidon, eles não eram um culto religioso, tá? Era um momento aí de homenagem, tá? Aos deuses, então, que tinham formas humanas. Basicamente, eles tinham esses tipos, tá? De essas modalidades de esportes naquele período, que faziam parte dos Jogos Olímpicos, que eram então atletismo, luta, boxe, corrida de cavalo e o pentatlo. O pentatlo ele é formado então pela luta, corrida, salto em distância, arremesso de dardo e de disco. Então, é um conjunto aí de 5 modalidades. Nesse período, né, em que surgiram aí os Jogos Olímpicos, que a gente fala, também temos algumas ideias aí de arquitetura que são importantes a gente pensar, são importantes, né, para o vestibular. Esse povo, né, ele foi responsável pelo desenvolvimento aí das colunas. Acredito eu que vocês já tiveram pelo menos contato com alguma imagem que tenha colunas gregas, né, que são colunas clássicas, que a gente chama, e que se desenvolveram em 3 principais modelos. A gente vai ver alguns exemplos a seguir, tá? Então, a gente tem uma coluna estilo dórico, que ela é mais simples, como essa primeira, tá? Ela não tem nada muito rebuscado. A gente chama essa parte aqui de cima da coluna de capitel, tá? Então, a gente vê que o capitel, nesse caso da coluna dórica, ele não é muito rebuscado, ele é mais simples, tá? A gente tem o estilo jônico, que é esse segundo. É um estilo que eles falam que representa algo mais feminino, né, e mais gracioso. Então, o capitel, mais uma vez essa parte aqui de cima da coluna, né, ele tem esses espirais dos dois lados, né, que representam algo mais curvo, mais gracioso, ok? E a ordem aí, né, o estilo coríntio é um capitel, nessa parte aqui de cima da coluna, que tem bastante folhas, né, que tem algumas espirais também simétricas. Ele é bastante luxuoso, cheio de detalhes. Então, em arquitetura, eles tiveram principalmente essas influências, tá? Tá aqui só para vocês terem uma base, né? A ordem dórica, ou estilo dórico, é mais simples, tá? Lembra aí do nosso capitel, que é simplesinho. Aqui, ordem jônica, o capitel é mais rebuscado, né? Com aquelas espirais.
mostrando aí uma forma um pouco mais graciosa. E na ordem coríntia, né, o capitel é totalmente rebuscado, com folhas, tem algumas espirais, é bastante complexo. Tá? Então, mais algumas imagens para vocês verem. E eles usavam essas colunas na maioria, né, na maior parte das construções que eles faziam. Então, hoje em dia existem muitas ruínas desses edifícios, né, com as colunas de todas as ordens possíveis, tá? Então, alguns exemplos. A gente tem a Acrópole de Atenas, né, que eram edificações ligadas aí à política, tá? Além disso, né, a gente pode até pensar que as colunas, por exemplo, eram até expressões que vão quase para o lado aí das esculturas, mas de qualquer forma, né, as esculturas elas se desenvolveram bastante nesse período. A gente tem uma ideia muito grande de antropomorfismo, que a gente chama, e antropocentrismo. Essas duas palavras elas estão ligadas, então, a uma representação de homem no centro das coisas. Lembra que o grego ele valoriza a racionalidade. Então, ele está pensando que o homem é o centro do universo, digamos assim. Então, o homem é valorizado, as formas humanas são representadas, são valorizadas. Então, essas duas palavras, elas simbolizam basicamente isso, né? Que as esculturas, por exemplo, elas não eram mais às vezes de animais ou simples objetos cerâmicos, né? Elas tinham uma representação do homem, né? Daquilo que era central para eles, que era a figura humana, tá? Uma outra questão que já vinha lá da pintura, por exemplo, micênica, era essa ideia de movimento. Então, mesmo nas esculturas, a ideia que eles tentavam passar era sempre de movimento. Tá? O principal material que eles usavam para fazer as esculturas era o mármore, tá? E eles também representavam muito as figuras humanas, né? Inclusive com nudez, que era algo que não era muito, que não ocorria muito, né, anteriormente. Então, vocês têm aqui, por exemplo, essa figura aqui, né, de uma escultura que chama Hermes de Praxíteles, tá? Então, tem uma representação aí de nudez, né, e de forma humana, que representa um pouco de movimento, uma certa robustez, né, que mostra o homem como algo dominante, tá? Além disso, né, moedas cunhadas aí em metal também são uma ideia desse período, com figuras humanas. Os vasos cerâmicos, né, com cores escuras de fundo e pintados posteriormente, tá? Lembra sempre com a figura aí em movimento, como se fossem, por exemplo, corredores. E a gente tem também a pintura, que já dá até pra gente ter uma pequena noção dessa última figura que eu mostrei para vocês, tá? A pintura, ela era feita principalmente na cerâmica, então, tá? Os vasos, né, eles serviam para armazenamento, então eles eram utilizados aí
tanto em rituais religiosos, quanto para guardar mantimentos em geral. E as pessoas representadas nesses vasos, elas normalmente estavam ou em atividades comuns, né, como por exemplo andando, correndo, caminhando, fazendo alguma atividade diária, ou então eles representavam a mitologia grega. Lembrando mais uma vez que a mitologia grega ela tem uma representação forte dos deuses como homens, né? Então a gente tem esse tipo de representação que era dividido em 3 grupos em primeiro momento, tá? Eles faziam pinturas de figuras negras em fundo vermelho, figuras vermelhas em fundo negro ou figuras vermelhas em fundo branco. Então, vocês veem que não existia muito a ideia de usar várias cores, eles tinham algumas cores que eram utilizadas nessas pinturas que eles faziam, tá? Então, aqui, por exemplo, a gente tem um fundo preto, tá? Com uma pintura aí em dourado, amarelo, era uma única cor sobre outra, tá? Fazendo aí algo cotidiano, por exemplo, verificando aí as parreiras, né? Dá para perceber que aqui a gente tem algumas uvas, não é nada que fuja à realidade, tem sempre essa figura humana central, tá? E não tem várias cores, tem o trabalho aí com 2 cores principais, apenas isso e nenhuma outra além disso, tá? Aqui é a mesma coisa, né? Vocês têm um fundo em preto com a pintura em amarelo, né? De 2 mulheres, também representando alguma cena cotidiana, com uma coisa que eles sempre representavam nas pinturas eram, por exemplo, elementos como esses galhos. A gente viu na pintura anterior que tinha lá as parreiras, né? Aqui também. Então, eles têm algumas representações aí de elementos de vegetação. Né? Aqui embaixo tem outros galhos, né? Outras folhas representadas. Então, isso é algo comum aí na arte grega. Tá? Aqui, mais uma representação. Mesmo uso das cores, tanto para pano de fundo quanto para a pintura em si. Aqui é uma cena que dá para perceber que o homem está tocando um instrumento e a mulher está dançando, ok? A gente consegue ter alguma noção aí de coisas daquele período, né? Como esse chapéu, uma túnica aqui, né? Algum costume das danças, mas basicamente é algo que se repete de outras pinturas que a gente já viu. Figura humana ocupando um espaço central, fazendo atividades do seu cotidiano, nada muito diferente disso, tá? Então é importante que vocês tenham essa ideia aí de que a representação, né, da arte grega ela estava sempre baseada nisso, tá? Não fugia muito desses elementos básicos que a gente tem. Então, às vezes até tinha algumas outras cores, por exemplo, mas no geral, né, uma pintura ela escolhia 2 cores, né? Ela tinha
principalmente no fundo preto, é uma característica muito forte, tá? Com uma cor que representava todo o restante. Bom, com isso a gente finaliza a parte aí da arte grega. E aí, na semana que vem, eu vou trazer para vocês a arte romana, tá? Estudem um pouquinho para que vocês vejam que as duas vão ter muita coisa em comum, tá? São povos ali de períodos próximos, de regiões próximas principalmente. Então, uma acaba influenciando muito na outra. E são obras, né, de arte que têm muita importância para a cultura ocidental como um todo e que fizeram muita que fizeram muita referência, né, a obras posteriores, principalmente aí em Renascimento, né, nos séculos 14, 15. Então, até hoje a gente encontra várias obras que a gente chama de clássicas, né? E quando a gente está falando de obras de arte clássicas, a gente está falando muito de obra romana e grega, ok? Então, eu espero que vocês tenham gostado da matéria de hoje. Mais uma vez, se vocês tiverem qualquer dúvida, deixem para mim, né, nos comentários, na Classroom. Vamos conversar um pouquinho mais. E vocês podem me dizer também o que vocês gostariam de ver por aqui e que ainda não viram, tá? Acho que vai ser interessante para a gente seguir aí com a nossa disciplina, tá bom? Beijão, gente!